Acho que devemos discutir juntos, de preferência em profundidade, a implicação do pesar, de modo a descobrir por nós mesmos se o pesar e o amor podem coexistir. E também qual é a nossa relação com o pesar da humanidade. Não apenas com o desgosto, o ferimento ou a dor pessoal, ou com o pesar que surge com a morte. A humanidade tem sofrido milhares de guerras. Parece não haver fim para as guerras. Deixamos isso para os políticos de todo o mundo, para realizarem a paz. Mas o que eles estão fazendo, se vocês entenderam, jamais trará a paz. Estamos todos nos preparando para a guerra. As preparações vão ter alguma espécie de explosão em algum lugar do mundo. Nós, seres humanos, nunca fomos capazes de viver em paz uns com os outros. Falamos bastante sobre isso. As religiões pregaram a paz, paz e boa vontade na terra. Mas, aparentemente, nunca foi possível ter paz na terra. Na terra em que vivemos, que não é a terra inglesa ou a terra francesa, é a nossa terra. Nunca fomos capazes de resolver o problema de matarmos uns aos outros. Provavelmente temos violência em nossos corações. Nunca estivemos livres do sentido de antagonismo, um sentido de retaliação. Nunca estamos livres dos nossos medos, pesares, ferimentos e da dor da existência diária. Nunca temos paz e conforto. Estamos sempre em agonia. Isso faz parte da nossa vida, parte do nosso sofrimento diário. O homem tentou muitos modos de ficar livre desse sofrimento sem amor. Ele o suprimiu, fugiu dele, identificou-se com alguma coisa maior, entregou-se a um ideal, crença ou fé. Aparentemente, esse pesar nunca pôde terminar. Nós nos acostumamos com ele, contribuímos para que ele exista. Nós o toleramos e nunca nos perguntamos com seriedade, com grande sentido de percepção, se é possível lhe dar um fim. Devíamos também discutir juntos as imensas implicações da morte. A morte faz parte da vida, embora geralmente nós adiemos ou até mesmo evitemos falar dela. Ela existe e devemos discuti-la. E também devíamos indagar se o amor, não a lembrança do prazer, que nada tem a ver com amor e a compaixão. Se o amor, com a sua própria e peculiar inteligência, que a tudo abrange, pode existir em nossa vida. Primeiro, como seres humanos, queremos nos livrar realmente do pesar? Já alguma vez realmente discutimos isso? Enfrentamos isso e entendemos todo o seu movimento, as implicações envolvidas nisso? Por que é que nós, seres humanos, que somos tão extraordinariamente talentosos no mundo tecnológico, nunca resolvemos o problema do pesar? É importante discutirmos essa questão juntos e descobrir por nós mesmos se o pesar pode realmente terminar. Nós todos sofremos de vários modos. Ao pesar pela morte de alguém, ao pesar pela grande pobreza, o que o Oriente conhece muito bem, e o grande pesar da ignorância. Ignorância não no sentido do conhecimento dos livros, mas a ignorância de não nos conhecermos a nós mesmos totalmente, a toda a complexa atividade do eu. Se não entendermos isso profundamente, então permanece o pesar por essa ignorância. Ao pesar de nunca sermos capazes de perceber alguma coisa fundamentalmente, profundamente, embora sejamos muito talentosos em alcançar o sucesso tecnológico
e outros sucessos nesse mundo. Nós nunca fomos capazes de entender a dor, não apenas a dor física, mas a profunda dor psicológica. Por mais instruídos ou pouco instruídos que possamos ser, ao pesar pela constante luta, o conflito desde o momento em que nascemos até a morte, ao pesar pessoal por não sermos bonitos externa ou internamente, e ao pesar da ligação com o seu medo, com a sua corrupção, ao pesar por não ser amado e a súplica para ser amado, ao pesar de nunca perceber algo além do pensamento, algo eterno, e finalmente ao pesar pela morte. Descrevemos vários modos de pesar. O fator básico do pesar é a atividade centrada em nós mesmos. Estamos todos tão preocupados com nós mesmos, com nossos intermináveis problemas, com a velhice, com não sermos capazes de ter um ponto de vista profundo e interno que seja global. Nós todos fazemos uma imagem de nós mesmos e dos outros. O cérebro está sempre ativo, sonhando acordado, ocupando-se com uma ou outra coisa, ou criando quadros e ideias através da imaginação. Desde a infância, nós construímos gradualmente a estrutura da imagem, que é o eu. Cada um de nós está fazendo isso constantemente. É essa imagem, que é o eu, que se fere. Quando o eu é ferido, existe a resistência, a construção de um muro em volta de nós mesmos para não sermos mais feridos. E isso cria mais medo e isolamento. O sentimento de não termos nenhuma relação, o encorajamento à solidão, que também produz o pesar. Após ter descrito as várias formas do pesar, podemos acaso olhar para ele sem verbalizações, sem fugir para uma adaptação intelectual, para alguma forma de conclusão religiosa ou intelectual? Podemos olhá-lo completamente, sem nos afastarmos dele, mas permanecendo com ele. Suponhamos que eu tenho um filho que é surdo ou cego. Eu sou responsável e dá pesar saber que ele jamais poderá olhar para um belo céu. Jamais poderá ouvir as águas correntes. Há esse pesar. Permaneça com ele. Não se afaste dele. Ou suponhamos que eu tenha um grande pesar pela morte de alguém com quem vivi durante muitos anos. Então, há esse pesar, que é a essência do isolamento. Nós nos sentimos totalmente isolados e completamente sós. Agora, permaneça completamente com esse sentimento, não o verbalizando, não o racionalizando, dele fugindo ou tentando transcendê-lo. Tudo isso é um movimento que o pensamento produz. Quando há esse pesar e o pensamento de modo algum o penetra, o que significa que você está completamente pesaroso, não tentando dominar o pesar, mas está totalmente pesaroso. Então, ele desaparece. Só quando há a fragmentação do pensamento é que há a agonia. Quando há o pesar, permaneçam com ele, sem um único movimento do pensamento, de modo que ele exista em sua totalidade. A totalidade do pesar não é eu estar em pesar, eu estar pesaroso. E então não há nenhuma fragmentação nisso. Quando há essa totalidade do pesar, sem haver nenhum afastamento, então há o seu desaparecimento.